Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Vamos também ler o versículo 23. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Vamos ler agora Romanos, capítulo 1, Romanos 1, 18 ao 23. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo entendidas mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações se tornaram vãos, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e répteis. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Primeiro quero explicar aos irmãos que eu tive que me manter na mesma mensagem que eu havia preparado essa madrugada. Embora o pastor Fernando hoje de manhã pregou no mesmo texto, sem ninguém saber, quer dizer, nós apenas demos um tema sem dar um texto bíblico. Mesmo assim, ele preparou um sermão sobre esse texto de Atos 17. E praticamente no mesmo horário, nós estávamos preparando no mesmo capítulo, no mesmo texto. Então, quero dizer aos irmãos que eu não fiz uma outra mensagem. Eu pensei em fazer, mas também não daria tempo. Tive outras coisas ainda desta igreja para resolver hoje à tarde. E vou pregar sobre aquilo mesmo que o Senhor me colocou no coração nessa madrugada passada. A segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos é que os irmãos prestem muita atenção, porque a introdução que eu vou falar desta mensagem é uma história. Essa história aconteceu por volta do ano 600 a.C., onde houve uma praga na cidade de Atenas. Essa praga matava pessoas e animais. E as pessoas de Atenas recorriam aos seus oráculos, recorriam aos seus profetas, e todos eles, médicos antes disso, fizeram todas as suas tentativas de fazer com que aquela praga desaparecesse. No entanto, ela aumentava, matava pessoas e animais. Então, alguém se lembrou de um poeta grego da ilha de Creta, chamado Epimênides, e pagaram a passagem dele para que ele fosse até a capital, até Atenas. Ele acreditava que havia somente um Deus, embora não o conhecesse. E quando ele chegou ali, na cidade de Atenas, relataram a ele o que estava acontecendo e também todas as providências que já tinham tomado, até em vão. E ele disse assim: olha, eu vejo que vocês levantaram altares aqui para vários deuses, mas deve haver um Deus que nós não conhecemos e vocês não levantaram um altar para ele. Vamos fazer o seguinte: vocês levantem um altar, ou vários altares ao Deus desconhecido, e vocês clamem a ele. E nós vamos fazer o seguinte: vamos separar ovelhas para sacrificar para ele. Ele mesmo vai escolher a ovelha dele, que ele queira sacrificar. Se é que existe esse Deus, então nós vamos deixar as ovelhas com fome. E à noite nós vamos amarrá-las no curral
prendê-las no curral, e somente no outro dia iremos soltá-la. Obviamente, todas as ovelhas vão sair. Elas vão sair famintas em busca do seu pasto. Porém, se esse Deus existir, ele vai segurar uma ovelha dessa para ele. E no outro dia cedo, eles fizeram daquela forma, no outro dia cedo, abriram os portais do curral, e todas as ovelhas, exceto uma, todas saíram desesperadas em busca de alimento. A mais bonita, a mais perfeita, a mais gorda, ficou lá dentro. Eles disseram, olha, deve haver um Deus mesmo que nós não conhecemos. E ele escolheu esta ovelha para nós sacrificarmos para ele. E pegaram aquela ovelha e sacrificaram ao Deus desconhecido, e a praga cessou. Essa é a história que aconteceu com Epimênides, um poeta e filósofo grego da ilha de Creta no ano 600 a.C. O que nós vemos aqui, quando o apóstolo Paulo está nesta cidade, como os irmãos já ouviram, fugido da perseguição judaica que os judeus lhe infligiram na cidade de Tessalônica, e ele foi para Bereia, fugindo dos judeus, e mesmo assim os judeus o perseguiram até Bereia. Os irmãos providenciaram para que ele fosse para Atenas. Chegando ali na capital, ele esperava pelos seus 2 companheiros de viagem missionária, e enquanto observava a cidade. A pergunta que eu faço hoje, esse Deus é de fato desconhecido? Esse Deus de fato foi desconhecido para os atenienses? Eu quero dizer sobre isto agora, que o Deus desconhecido não é desconhecido. O Deus desconhecido, ele foi conhecido, ele é conhecido, sempre foi e sempre será. Observe que essa história que eu contei para os irmãos não é uma história, é uma história, algo verídico, é com H. Depois do desafio de Epimênides, todos os altares levantados com aquele nome na cidade de Atenas, Deus desconhecido, ou eles deveriam ser demolidos, ou no mínimo deveriam ser trocadas essas placas. Eles deveriam colocar agora o Deus conhecido. Embora Deus não houvesse se manifestado completamente através dessa experiência em Atenas, pelo menos eles deveriam reconhecer algo mais sobre os atributos de Deus. Aí em Atos 17, no verso 27, o apóstolo Paulo ele faz um resumo da doutrina que ele apresenta em Romanos 1, conforme nós lemos. E também em Romanos 10. Mas a pergunta básica de Romanos 10, inclusive, no versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim, aliás, no capítulo 17 de Atos, verso 27, Paulo diz assim, para buscarem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, bem que não está longe de cada um de nós. Veja, o apóstolo Paulo está mostrando para os seus refinados ouvintes, que embora eles sejam inteligentes pela sabedoria humana, jamais podem conhecer de fato o Deus verdadeiro. Por outro lado, Paulo também quer mostrar que Deus não está oculto, como os epicureus, os irmãos leram o texto hoje de manhã. Havia 2 escolas filosóficas em Atenas que estavam em debate nos dias do apóstolo Paulo, os epicureus e os estoicos. Os epicureus acreditavam que Deus ele havia abandonado o mundo. Os estoicos acreditavam que Deus estava envolvido no mundo. Mas Paulo está dizendo que Deus, ele está perto de cada um de nós, mas nós, por causa do pecado, buscamos a Deus às apalpadelas, na obscuridade, e não temos outra alternativa a não ser tatear, apalpar, tentar encontrar. Mas os nossos pecados nos deixam como os perversos homens de Sodoma quando cercaram a casa de Ló e foram cegados pelos anjos. Tatearam, apalparam e não acharam mais a porta da casa de Ló até irem embora. Assim está o homem diante de Deus, cego pelo pecado, apalpando o que ele necessita, que é Deus, porém ele nada encontra a não ser seus ídolos. A grande questão que existe com o ser humano não é que ele não sente vontade de Deus, porque esta vontade é inata. Deus criou o ser humano para sentir vontade dele. A questão maior do ser humano é que o pecado, ele faz com que esta busca, este anseio de Deus se torne em idolatria. Em Romanos 1:20, Paulo diz que a divindade de Deus, o seu eterno poder
e atributos invisíveis de Deus, eles são manifestos desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. E Paulo diz, por isso os homens não têm desculpa. Por isso os homens não podem se desculpar diante de Deus. E no capítulo 10 de Romanos, ele diz no verso 17, a fé vem pelo e o ouvir pela palavra da pregação. E ele pergunta no verso 18, ele diz assim, mas eu pergunto, porventura não ouviram? Eis aqui o detalhe. O maior detalhe que existe na pregação do evangelho, ou nos cursos de missões, cursos de evangelismo, é que as pessoas que dão estes cursos, eles sempre dizem assim, nós precisamos pregar porque as pessoas não ouviram. Paulo está fazendo uma pergunta de retórica. Ele diz, porventura não ouviram? É verdade que essas pessoas não ouviram? Você está certo que essas pessoas não ouviram? E então ele cita um texto do Salmo que diz, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Há relatos de missionários que chegaram em tribos que jamais tiveram contato com a civilização europeia ou americana. Jamais, jamais. E quando esses missionários chegaram lá, aquela tribo sabia que havia um Deus, ele tinha um filho, e ia mandar um homem com um livro para anunciar sua mensagem. Há muitos relatos de missionários assim. Sugiro também um livro para os irmãos, Don Richardson. O nome do livro é O Fator Melquisedeque. Ele, além de contar essa história de Epimênides, que contei aqui para os irmãos, ele também cita vários missionários que chegaram em várias tribos que não tinham contato com civilização, mas ao chegarem lá, eles já sabiam que havia um homem lá que levava uma mensagem de um livro do Deus com o seu filho. E uma das coisas impressionantes, irmãos, o nome do livro até diz, o Fator Melquisedeque. O que é mais impressionante é isto. Quem pregou para Melquisedeque? Como é que Melquisedeque serviu o Deus verdadeiro se ele morava em Canaã? Deus apareceu só para Abraão. Como é que Melquisedeque sabia de Deus e era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo? Estas coisas também são explicadas no livro O Fator Melquisedeque, do missionário Don Richardson. Os irmãos que quiserem adquirir, é um excelente livro. Continuemos. Não somente estamos diante da revelação natural de Deus, através das coisas criadas, mas o apóstolo João diz que houve uma revelação máxima de Deus. Há uma diferença da revelação natural para a revelação especial, que é a revelação máxima, ou seja, o próprio Cristo, que é a luz do mundo. Porém, o mundo rejeitou. Diz João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja que o problema não está na revelação de Deus, está na obra má do homem. O problema não está em Deus manifestar-se através da criação ou através de seu filho. De todo jeito o homem está embaixo de trevas. O pecado não somente obscurece os nossos olhos para contemplar a glória de Deus na criação, como também endurece o nosso coração para não reconhecer a glória de Deus na face de Cristo. A nossa cultura hoje, ela apenas amplifica a antiga, porém para o aumento do pecado. Se antes os homens eram politeístas, hoje o mundo caminha para o ateísmo. Olha os opostos. Antigamente, milhares de deuses. Hoje todo mundo caminha para nenhum Deus. Não há Deus. Isso é o oposto, uma coisa da outra. Entre um extremo e outro, nós vemos pelo mundo afora vários ismos relacionados a Deus. Por exemplo, deísmo. O que é deísmo? Deus criou o mundo e largou. Panteísmo. O que é panteísmo? Tudo é Deus e Deus é tudo. Enoteísmo. O que é enoteísmo? Existe um Deus acima de todos, mas há outros deuses menores que ele. Agnosticismo, o que é isto? Não sabemos se Deus existe, sim ou não. Ateísmo e etc. E no meio cristão também não há muita diferença. O Deus desconhecido dos atenienses na época de Paulo não é também desconhecido de nós, como também não era desconhecido deles. A questão é maior do que se Deus se revelou ou não. A questão é o que fizemos com a revelação de Deus. Esta é a pergunta. O que fizemos com a revelação de Deus?
Agora vejamos, em segundo lugar, como esse ídolo chamado Deus desconhecido tomou forma em nossa cultura. Eu não quero falar sobre os outros ídolos. Ontem o Wagner pregou aqui sobre vários ídolos da nossa cultura. O pastor Fernando falou sobre os ídolos gregos e falou de alguns que o Wagner já tinha dito sobre eles no sábado. Hoje eu quero falar de um ídolo que tem nome de Deus. O Deus desconhecido é um ídolo. Ele não é o Deus verdadeiro. Ele é um Deus verdadeiro completamente desfocado. Ele se torna um ídolo não porque não seja Deus, mas porque é o Deus desfocado. Ele é o Deus supostamente desconhecido. É o Deus que se revela, mas os homens fazem questão de não considerarem a sua revelação. Portanto, a idolatria de Deus. A semelhança da cultura grega, a nossa cultura, não somente ocidental, mas também cristã, adaptou a revelação de Deus aos seus próprios moldes. Atenas havia se esquecido do Deus desconhecido, mas a nossa cultura é pior. Ela não se esqueceu de Deus, todavia o remodelou a seu bel prazer para acomodar as suas satisfações cobiçosas. Dizem os escritores que na época de Paulo, aqueles altares estavam cobertos de mato. Os altares escritos ao Deus desconhecido, eles não eram mais celebrados. Os demais altares eram limpos, altar dedicado a Deus Afrodite, ao Deus Apolo e assim, todos eles eram bem cuidados, mas o Deus desconhecido ficou jogado, ficou coberto de mato. Atenas se esqueceu de Deus, mas a nossa cultura, ela não se esquece de Deus, mas o que ela faz pior. Melhor fosse se esquecer, porque pelo menos o evangelista traria a mensagem de Deus para essa geração esquecida. No entanto, a nossa cultura, a nossa geração, apesar de não se esquecer de Deus, ela remodela Deus, ela pega Deus e distorce a sua imagem e as suas qualificações. O Deus desconhecido da nossa cultura está tão acomodado à nossa sociedade, tanto secular como cristã, que quando se fala em Deus, cada pessoa imagina o seu próprio. Quando nós falamos em Deus, as pessoas criam que Deus é este de que está sendo falado. Eu já ouvi alguém dizer assim: olha, meu pai era tão ruim comigo, que quando eu ouvi dizer na igreja que Deus é pai, eu fiquei com raiva de Deus. Ou seja, veja a imagem que esta pessoa cria de Deus. Ela torna seu pai o padrão pelo qual ela deve entender Deus. Ela parte do menor para o maior, do imperfeito para o perfeito. Como você quer conseguir algo sublime de Deus, se esse é o padrão que você toma? Irmãos, eu tive dificuldade de me relacionar com Deus, porque Deus é pai, e no entanto meu pai foi muito mal comigo. Mas espera aí, você tem que olhar primeiro para Deus como padrão do que é pai, para depois avaliar os demais pais. E não tomar o seu pai como padrão para tentar avaliar Deus. Isso é desonesto para com aquele que é perfeito. Aliás, como você sabe que seu pai é imperfeito? Como é que você sabe? Que padrão que você está tomando para achar seu pai imperfeito? Esse padrão tem que ser perfeito. E quando você mede seu pai com aquele padrão, seu pai não atinge aquele padrão. E se não for Deus, como é que você sabe que é perfeito se não for Deus? Outros associam Deus a figuras bonachonas, de lendas e contos infantis, como o Papai Noel, o gênio da lâmpada, guarda-costas protetor, e ainda atribuem a Deus causas impossíveis que ele tem que resolver, como se fosse um santo da causa X ou um santo da causa Y. Eu já vi crentes falarem com católicos assim: você tem o santo São Cristóvão para os motoristas, São Judas Tadeu para as causas impossíveis? Eu tenho Deus um só que é para todas as causas. Viu como nós também transformamos Deus em um ídolo? Só que é um enoteísmo. Nós achamos que Deus só é maior do que os outros, mas que os outros continuam existindo. E quando se trata de Cristo, o Filho de Deus, que ele enviou para se manifestar ao mundo como a sua própria revelação máxima, como diz em João 1,18,
Fala, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é que o fez revelar. Esse texto está mostrando que o próprio Jesus é a revelação máxima de Deus. Mesmo assim, o mundo, além de rejeitar Jesus, também começou a desenhá-lo ao seu próprio gosto. Hoje temos o Jesus universalista, não é? O Jesus que morreu por todos, o Jesus que vai salvar a todos. Hoje nós temos o Jesus dos espíritas, o espírito evoluído. Jesus é um espírito evoluído. Hoje nós temos o Jesus que só atende pedidos feitos por sua mãe. Hoje nós temos o Jesus que precisa da ajuda de um dia da semana para completar a salvação de alguém. Nós temos o Jesus grande mestre da religião cristã e, para nosso espanto, nós temos hoje o Jesus travesti, como os irmãos ficaram sabendo. Que cultura é esta? A cultura relativista que coloca Deus dentro do seu conceito e o transmite dessa forma. Jesus antigamente era agressivo à sociedade, até que eles também o encaixotaram dentro dos seus conceitos mundanos e pecaminosos. Hoje, a nossa cultura fez com que Jesus fosse também, em nome do amor, servo do relativismo pluralista dos consumidores de religião. Agora vamos aprender com o apóstolo Paulo como combater, como proclamar contra isto. De acordo com John Stott, aprendemos 4 coisas maravilhosas com o apóstolo Paulo. A primeira delas é o que Paulo viu. A segunda é o que Paulo sentiu. A terceira é o que ele fez e a quarta é o que ele falou. E nós vamos ver estas coisas aqui no texto de Atos 17. Primeira coisa que Lucas diz é o que Paulo viu. Queridos, até hoje, Atenas, a capital grega, é uma cidade turística, é uma cidade histórica, é uma cidade que todas as pessoas almejam conhecer. E Paulo teve essa oportunidade de passar por Atenas como um turista para ver e se admirar os pontos da cidade. Ele podia visitar a Acrópole, a Ágora, o Partenon. Ele podia se encantar com a escultura impecável das estátuas que representavam seus deuses. Apolo, que era o padroeiro da cidade, Zeus, o superior dos deuses gregos, Hermes, Dionísio, Afrodite, Esculápio, os seus famosos pensadores e professores de filosofia, Sócrates, Aristóteles, Platão, a mais pura filosofia da época, o centro intelectual do mundo, embora estivesse sob domínio romano, era a cidade mais vaidosa e respeitada por sua sabedoria, por causa destes grandes mestres que fizeram nome nesta cidade. Paulo poderia. Olha, eu já fui perseguido em Tessalônica, já tomei umas pedradas, umas varadas. Fui para Bereia, porque dizem que lá os cristãos são mais nobres, né, João? Não é, Wesley? Os cristãos de Bereia são mais nobres, os caras pegam a Bíblia para conferir. Não, os caras são estudiosos das Escrituras, né? SQN, né, como diz hoje, né? Só que não. Mas só quem foi nos estudos de terça sabe do que nós estamos falando, o código. Apóstolo Paulo, ele não tirou férias. Ele não disse assim, agora que eu estou numa cidade grega, onde tem pouco judeu, ou onde se tem judeu, eles já se adaptaram à cultura grega, eu vou me passar despercebido por esta cidade. Não. A Bíblia diz que, Lucas diz que a primeira coisa que Paulo viu foi a idolatria daquela cidade, a sua muita idolatria. O termo grego que diz ali, o evangelista Lucas, que também era médico, ele escreve que a idolatria dominante que você lê na sua Bíblia, a palavra grega é kateidolos. Kateidolos, são 2 palavras, kata e ídolos. A palavra kata no grego é uma preposição que coloca as coisas debaixo daquilo a que se refere. Portanto, quando se diz kateidolos, o apóstolo Paulo diz que, relatou para Lucas, uma forma muito pesada de se declarar o que havia naquela cidade. A cidade estava debaixo dos ídolos. Foi procurada esta palavra, kateidolos, em todo o Novo Testamento, não foi encontrada, a não ser aqui em Atos. Foi procurada esta palavra, kateidolos, em toda a literatura grega antiga e não foi encontrada.
Lucas inventou ou juntou essas duas palavras uma única vez na literatura grega para dizer o quanto Atenas estava mergulhada na idolatria. E foi isso que Paulo viu. Os olhos de Paulo não se encantaram com as torres que faziam ilusão de ótica, com as colunas que faziam ilusão de ótica do grande Pártenon. Apóstolo Paulo não se iludiu com as esculturas que estavam ali do Pensador e de vários outros grandes nomes da divindade e dos deuses do Olimpo da Grécia. Paulo não se encantou com essas coisas. Uma coisa ele viu: idolatria. E ele viu idolatria tão pesada que ele, como diz alguns historiadores da época, eles diziam que havia cerca de 30 mil deuses em Atenas. Um dos sátiros, que falava sobre, de forma cômica e engraçada, sobre as antiguidades, dizia que era mais fácil andando por Atenas você encontrar com um Deus do que com um homem. Segunda coisa que Lucas nos relata é o que Paulo sentiu. O verso 16 diz que ele se revoltava em seu espírito. A palavra grega aqui usada para o sentimento de Paulo, Lucas era médico, e essa palavra, nos termos médicos da época, ela significava que é um ataque epilético. Paulo quase teve um ataque epilético ao ver aquela cidade soterrada na idolatria. Posteriormente, ela passou a significar provocar, se revoltar, causar ira. Nós podemos imaginar, irmãos, que espiritualmente Paulo quase chegou a uma ira pecaminosa. Mas é claro que quando você se ira contra o pecado, não tem como a ira ser pecaminosa. Mas era um zelo, era uma ira, era algo revoltante dentro de Paulo que o levava a procurar proteger a glória de Deus. Paulo estava vendo que a glória que pertence somente ao único Deus estava sendo dada aos ídolos. E os atenienses, que se gabavam de serem os mais inteligentes da terra. É por isso que Paulo critica a sabedoria dos homens na sua carta aos gregos, os coríntios. Como dizia Henry Martyn, um missionário anglicano na Índia no início do século XIX, ele dizia o seguinte: eu não suportaria viver se Jesus não fosse glorificado. Seria um inferno para mim se Jesus fosse sempre desonrado. Ele pregou na Índia apenas 6 anos. Morreu doente, porque já era muito doente desde a sua infância. Mas ele foi para vários lugares, traduziu a Bíblia para várias línguas na região hindu, indiana, porque várias línguas ali são faladas. Este homem buscava a glória de Deus e dizia: eu não suportaria viver se Jesus não fosse glorificado. Em terceiro lugar, Lucas nos diz o que Paulo fez. Veja a sequência. Primeiro ele viu, depois ele sentiu. Agora o que ele fez? Paulo não ficou apenas revoltado com aquilo que ele viu. Ele tomou uma postura em relação a isso. E de fato, o que muito falta à igreja dos nossos dias é tomar uma postura em relação àquilo que nós vemos. A narrativa de Lucas nos mostra que Paulo proclamou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto ele fez a 3 grupos de pessoas. Primeiro, aos judeus e gentios piedosos na sinagoga. Em segundo, ele falou para os que passavam e frequentavam a ágora, que no grego era a praça. E terceiro, ele debateu com filósofos epicureus e estoicos, que por fim o convidaram para dentro do Areópago. Está lá no verso 17 ao 19. John Stott faz uma comparação destes 3 lugares que Paulo pregou ali em Atenas para nós hoje. Ele diz: irmãos, a sinagoga pode ser comparada à igreja. Você pode pregar o evangelho na igreja. A ágora, que era a praça, pode ser comparada às nossas praças e shoppings. Você pode pregar o evangelho nesses lugares. O Areópago, como era um lugar mais refinado, representa hoje as nossas universidades, onde os debates são mais com os intelectuais da nossa cultura, que também excluem Deus de suas vidas, supondo muitas vezes mais inteligente que as demais pessoas da sociedade. As 2 classes de filósofos que Paulo debateu, epicureus, ensinavam que os deuses do acaso haviam abandonado os homens
Nós já vimos que isso é deísmo. E os homens, então, poderiam viver suas vidas buscando o máximo de prazer, livres da dor, da paixão e do medo. Já os estoicos eram outra categoria, seguidores de Zenão, um filósofo do ano 165 a.C., que ensinava que o Deus Supremo, o destino, estava na alma do mundo. Isso nós vimos, é panteísmo. E os homens deviam cumprir os seus deveres, mesmo que isso fosse doloroso. Então uma escola era oposta à outra. Os epicureus buscavam prazer acima de tudo. Os estoicos negavam prazer. E diziam que tínhamos que assumir as nossas responsabilidades, ainda que isso viesse a nos custar abrir mão de todas as alegrias. Em quarto lugar, foi o que Paulo falou. Veja, em primeiro lugar ele viu, segundo ele sentiu, terceiro ele fez. Mas o que ele fez? Ele pregou o evangelho. Agora, o que ele falou quando ele pregou o evangelho? Vamos ver isto. Embora Paulo fosse taxado de tagarela por alguns filósofos, os irmãos leram o texto hoje de manhã, vocês viram que lá eles chamaram Paulo de tagarela. O que quer dizer esse tagarela? A palavra grega para tagarela, eles usaram espermologos, que quer dizer apanhador de grãos. Paulo, apesar de ter sido xingado de espermologos no grego, ele não deixou de proclamar contra os ídolos da cultura de sua época. O que significa a palavra espermologos? A palavra espermos significa sêmen, semente, e logos é palavra. É a pessoa que sai catando grãos, sementes da palavra para poder falar. Eles chamaram Paulo de um verborrágico, um homem que solta palavras sem saber o que está dizendo, não sabe nem quem é o autor daquelas palavras. Esta palavra primeiro foi aplicada aos pássaros que catavam grãos aqui e iam levar para seus ninhos em outro lugar, pardais, por exemplo. Também a pássaros carniceiros que pegavam pedaços de carniça para levar para os seus ninhos. Depois começou a ser aplicada sobre homens mendigos que ficavam pelas ruas da cidade de Atenas pegando comidas no lixo para levar para debaixo das suas pontes lá. Nem havia ponte. Havia ponte, mas não sei se morava gente embaixo. Depois começou a ser aplicada para homens falastrões que não sabiam nem o que estavam falando. Foi disso que eles xingaram o apóstolo Paulo. Paulo não se importou. Paulo também foi confundido com apregoador de novos deuses. Vê no texto que eles disseram assim, olha, ele está nos ensinando novos deuses. Porque Paulo falava de Jesus e da ressurreição. A palavra grega anastasia significa ressurreição. Eles imaginaram que Paulo estava falando de um casal de deuses. Será que ele está trazendo novos deuses para o nosso panteão grego? Mas Paulo não estava, irmãos, preocupado em mostrar mais deuses para aquela sociedade. O apóstolo Paulo tinha uma mensagem, e a mensagem de Paulo incomodou os gregos. As nossas igrejas hoje apenas acrescentam Jesus como mais uma opção dentre todos os altares que já existem em nossa cultura. Jesus Cristo hoje é colocado apenas, como se diz por aí, uma cereja no bolo. As pessoas dizem, olha, eu já tenho tudo na minha vida. Eu sou uma pessoa correta, eu trabalho para sustentar a minha família, eu não devo nada para ninguém, eu pago minhas contas em dia, eu não falo mal de ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não sou drogado, eu nunca matei ninguém. Aí alguém pergunta, mas você tem uma religião? Olha, eu não tenho. Não, é só o que te falta. Aí o cara vai, ele busca uma religião, hoje até pergunta o seguinte, mas qual religião eu iria? Aí tem crentes já respondendo da seguinte forma, qualquer uma. O que importa é se seu coração é bom. Tem crente já falando isto. Paulo não estava ali para colocar Jesus como mais uma opção. Paulo não estava ali para dizer assim, gente, mantenham seus altares e coloquem mais um para Jesus, que é o Deus que eu estou falando. Não, Paulo não estava falando disso. Paulo, ele estava mostrando para os gregos, ironicamente, veja bem esta parte aqui, Paulo estava mostrando para os intelectuais de sua época que eles eram ignorantes. A própria placa que estava escrita Deus desconhecido, no grego, Deus agnóstico, o Deus que ninguém conhece.
Paulo estava mostrando, vocês que adoram a gnoses, vocês que adoram conhecimento, têm um altar ao Deus desconhecido. Vocês, na realidade, são ignorantes, Paulo está dizendo. Agora, a maior vergonha para o grego, um judeu que saiu de Jerusalém para mostrar para os gregos, os mestres do intelecto, quem era o Deus que eles desconheciam. Isto foi uma humilhação para os gregos. Será que um judeu tem algo a nos ensinar? E Paulo começa a expor sua palavra em 4 aspectos. Primeiro, Deus é o Criador do universo. Verso 24. O apóstolo Paulo já arrebenta com os epicureus que diziam que os deuses haviam criado e abandonado o universo. Paulo está dizendo, não, Deus criou. Os epicureus diziam que uma combinação aleatória de átomos é que formou o universo, muito parecido hoje com a escola evolucionista do Big Bang. Os estoicos misturavam o Criador com a criação, e Paulo está dizendo, não, Deus é um ser pessoal, Criador e Senhor de tudo que existe, pois foi Ele mesmo que Ele fez. Templos não lhe cabem. Havia templos para todos os deuses ali em Atenas. Paulo está dizendo, Deus não habita nesse lugar feito por mãos, porque Ele é o Criador de tudo. Segunda coisa, Paulo diz que Deus, além de Criador, é o mantenedor da vida, verso 25. Se Deus sustenta tudo e a todos, é um absurdo pensar que Ele pode ser sustentado ou suprido. Deus é autoexistente e de nada necessita, pois é completo em si mesmo. Os romanos reduziam Deus a seus ídolos e até mesmo a imagem de animais quadrúpedes, aves e répteis, como nós lemos em Romanos 1, 23. Terceira coisa que Paulo dizia, Deus é o governador das nações. Deus, além de criar todas as coisas, estabeleceu limites para os seres humanos. Deus é quem determina até onde vai cada etapa da nossa vida e controla todas as coisas que acontecem, quer sejam boas, quer sejam más. Deus não é produto da mente humana, mas Paulo cita o próprio Epimênides aqui em uma de suas poesias e diz assim, como disse um dos vossos poetas, nós somos geração dele. Nós somos produto de Deus e não Deus produto nosso. Paulo cita os filósofos gregos Epimênides e Arato, embora eles falassem de Zeus, mas Paulo está dizendo do Pai de Jesus Cristo, Jeová Deus. Então Paulo destrói a idolatria no versículo 29, o apóstolo Paulo diz assim no verso 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Imagina, irmãos, o apóstolo Paulo deu um golpe fatal na idolatria dos gregos aqui, porque o que é idolatria? A idolatria é uma tentativa de confinar Deus, limitando a um espaço imposto por nós, quando Deus é o Criador do universo. É uma tentativa de domesticar Deus, tornando Deus nosso dependente, domando Deus, mimando Deus, quando Ele é o mantenedor da vida humana. Alienar Deus, culpando Deus por sua distância e seu silêncio, quando Ele é governador das nações e não está longe de nós. A idolatria é tentar destronar Deus, reduzindo a uma imagem feita por nós mesmos, quando Ele é o Pai de quem recebemos a nossa existência. A idolatria é um ultraje ao nosso Deus. Porque a idolatria é a tentativa de pegar o perfeito e encaixotá-lo dentro da mente imperfeita para servir aos meus propósitos. E finalmente Paulo coloca a sua quarta proclamação: Deus é o juiz do mundo. Verso 30 e 31. Novamente, Paulo chama os gregos e todos os homens por extensão de ignorantes. Paulo diz assim: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Veja, fala isso para um grego. Vocês já deram atestado de ignorância quando levantaram um altar ao Deus desconhecido. Porque vocês não conhecem tudo? Por que vocês não botaram o nome dele aí então? Porque vocês não o conhecem, então vocês não sabem tudo.
Segunda coisa, este Deus que vocês não conhecem, Ele não leva em conta os tempos de que você não conhecia, porém, agora Ele chama todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Paulo, chamando os homens ao arrependimento, ele está dizendo para eles que eles são culpados da sua ignorância. Há um grande problema aqui, meus irmãos, e este problema está justamente na falta da proclamação da igreja. A igreja, e eu já ouvi crente falar isto, crentes dizem o seguinte: mas fulano não tem culpa se ele não conhece. Se a pessoa não conhece, ela não tem culpa. Que culpa ela tem? Mas nós vimos no início desta mensagem que o Deus desconhecido não é desconhecido. Não há ninguém, diz o apóstolo Paulo, em Romanos 1:23, que possa usar a desculpa e dizer: eu não conhecia a Deus. Não existe. Por quê? Porque todos os atributos de Deus, seu eterno poder, sua divindade, são claramente mostradas desde o início através das coisas que foram criadas. Em outras palavras, a digital de Deus está impressa em todas as partes para onde nós olhamos no universo. Você pode olhar a olho nu, você vai ver a digital de Deus. Você pode olhar para os seres que não dá para ver, microscópio, você vai ver a digital de Deus. Aliás, Dr. Francis Collins, diretor do projeto Genoma nos Estados Unidos, se converteu por causa disto, porque ele viu a impressão digital de Deus pelo microscópio. Ele disse: é impossível o DNA humano ser montado inteligentemente da forma que é, se não houver alguém inteligente por trás. E ele era ateu e se converteu. Mas também você pode ver a digital de Deus olhando telescopicamente. Você pode colocar no telescópio e observar toda a grandeza do universo e você vai continuar vendo a digital de Deus. Sabe por que as pessoas acham que a digital de Deus é mais impressionante no microscópio e no telescópio do que a olho nu? Porque a olho nu nós já acostumamos a ver as coisas, as digitais de Deus, e o pecado, de novo, cria outra barreira de escuridão em nossa mente, que a gente diz: isso aqui não foi Deus, não. Suponha que nós todos nascêssemos cegos e viéssemos a enxergar depois de 30 anos. Nós íamos ver digitais de Deus da mesma forma que você olha hoje para uma vida microscópica ou olhar para uma criação telescópica, que é coisa que nós não temos costume. Nós não vemos a digital de Deus hoje a olho nu porque nós já acostumamos com ela. E o pecado grita na nossa mente: não foi Deus, não foi Deus, não foi Deus, e nós acabamos aceitando este recado. Quero finalizar, irmãos, dizendo para vocês, para nós, o mundo mostra, a criação mostra, o universo mostra quem é Deus. Mas o universo, ele tem uma boca que diz o seguinte: meu Criador é poderoso, e pronto. Meu Criador é poderoso e inteligente. Ele não fala nada mais que isso. A outra boca de Deus se chama igreja. A única boca no universo que pode proclamar aos homens, dizer: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se e venham para este Deus. O universo pode dizer: meu Criador é poderoso e inteligente, mas ele não pode dizer arrependa-se. Ninguém nunca olhou para o universo e disse: eu preciso me arrepender dos meus pecados porque eu estou vendo o sol nascer. Ninguém nunca falou isso e nem vai dizer, porque o sol não proclama arrependimento, o sol proclama a glória de Deus, o sol proclama poder, inteligência de Deus, mas não pode proclamar o arrependimento aos homens, porque o arrependimento faz parte da moral, o arrependimento faz parte da sensação da consciência, da inteligência, do raciocínio, do discernimento entre o bem e o mal. E isto o sol não pode mostrar, mas a igreja pode. E quando a igreja mostra para o mundo sobre todas as outras coisas que revelam Deus, ela tem uma proclamação a mais, que é a proclamação do arrependimento de pecados, a proclamação do evangelho. Isso nunca muda e nem vai mudar, porque é exatamente a proclamação do evangelho que é a proclamação contra os ídolos da nossa cultura. É só a proclamação do evangelho? Alguém poderia olhar para o nosso tema dessa noite e dizer: os ídolos da nossa cultura são tal, 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 mas como proclamar contra eles?
Esta é a parte mais fácil de responder e a mais difícil de praticar. A mais fácil de responder porque a igreja só tem uma proclamação. E essa proclamação é: arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus como único Salvador de sua vida. Mas é difícil fazer isto. Porque nós queremos fazer isso na sinagoga, mas não queremos fazer na ágora, e muito menos queremos fazer no Areópago. E nós precisamos sair dos nossos requintes, dos nossos lugares fechados e partir para onde os ídolos têm os seus altares. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e orar a Deus